Reirene Tou criou, graça e paz, queridos irmãos, da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus pela oportunidade, mais uma vez, que nós temos de poder estar falando das grandezas do reino de Deus. Vou fazer esse vídeo em 2 etapas. Na vez eu faço de meia hora, esse primeiro vídeo, e depois eu farei a outra meia hora. Glória a Deus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu abro, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor tome a frente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo toda obra maligna, repreendo toda obra satânica, repreendo todo levante de Satanás, repreendo toda a ação do inimigo. Pai, em nome de Jesus, eu neutralizo agora, Deus, toda a ação do inimigo. Durante a gravação desse vídeo, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai Santo e Pai querido, e que todos que forem alcançados, através desse vídeo, Senhor Jesus, e da mensagem do Senhor Deus pregada aqui, possa ser liberto, possa ser transformado, possa ser redimido, possa ser alcançado, em nome de Jesus, que a mente daquele que ouvir essa palavra, essa mensagem, possa ser tocado de uma forma profunda e extraordinária, e possa ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre falsos mestres. Eita, nós! Falsos mestres. A igreja está enfrentando um momento difícil. A igreja do Senhor está passando por uma fase muito difícil, de batalha espiritual, e batalha que está acontecendo dentro da igreja, não está acontecendo fora. Na época da perseguição no princípio da igreja, os crentes eram levados lá para a arena, entendeu? E eram mortos, entendeu? Comidos por leões, entendeu? Mas hoje o diabo mudou a estratégia e agora ele está destruindo, lutando para destruir a igreja de Cristo, certo? Introduzindo dentro da igreja instrumentos de Satanás, instrumentos do diabo, para minar a força dos cristãos e levá-los a um caminho que não é o caminho de Jesus Cristo. Não é o Rehodós, o caminho. Não é o Re Aletheia, a verdade, e não é o Re Zoe, a vida. Tomarei como base Marcos capítulo 13, versículo 32. Porque se levantarão falsos cristos. Quem está falando é Jesus Cristo. É o Filho de Deus. É aquele que encarnou. A palavra grega é eskenezen, tabernaculou, certo? Ele, o Filho de Deus. Aquele que Isaías falou, que um filho, um menino nos nasceu, fala da humanidade de Cristo, e um filho se nos deu, fala da divindade de Cristo. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais, olha, preste atenção, farão sinais e prodígios. Para quê? Segundo o versículo aí, para enganar, se possível for, até os escolhidos. Viu? Para, se possível for, enganar até os escolhidos. O crente, na atualidade, precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus,
nos dias de Jesus. Então, assim como havia nos dias de Jesus mestres, falsos ensinadores, entendeu? Ensinando uma coisa que não era verdade, ensinando aquilo que não era a palavra de Deus, né? Ensinando aquilo que tinha como base as tradições da época, a forma de pensar, de entender e interpretar a vontade de Deus, entendeu? De forma distorcida, que estavam sendo feitas por falsos profetas, pelos mercenários, falsos profetas, os fariseus, os saduceus, entendeu? Então, isso acontecia nos dias de Jesus. Aí Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro e que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono ou outros obreiros são aquilo que dizem ser. Cuidado, cuidado, o Senhor está falando, está alertando. Jesus alertou lá naquela época. Cuidado que tem pastor que não é pastor, ele é mercenário. Tem evangelista que tem título de evangelista, mas não é evangelista. Tem missionário com título de missionário, mas não é missionário. Eles não estão a serviço de Cristo, de Deus. Esses obreiros exteriormente parecem justos aos homens. Aparecem vestidos. Como que eles aparecem? Olha, presta atenção, irmão. Como que esses obreiros aparecem? Eles aparecem vestidos, eles estão vestidos, presta atenção, eles estão vestidos de ovelha. Mas não é ovelha. Por fora é ovelha, mas por dentro é lobo. Por fora é manso, mas por dentro é um monstro. Por fora é um santo, mas por dentro é um diabo. Cuidado com essa gente. Em nome de Jesus, cuidado com essa gente. Podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor altos padrões de retidão. Olha que coisa. Conhecimento, eles têm conhecimento teológico, eles têm conhecimento doutrinário. Eles fazem uma exposição linda da palavra de Deus. Mas são lobos, são falsos profetas. Podem nascer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas. Pode ter tudo isso. Ele pode até ter começado bem. Quantos você conhece e eu conheço que começou bem e está destruído agora? Quantos pastores, pregadoras como Lana Roder começou bem? Defendendo o evangelho de Cristo, levantando a bandeira de Cristo, lutando contra todo tipo de ideologia, de gênero, pregando contra, entendeu? E hoje abraçou essa miséria, abraçou essa doutrina de demônios. Começou bem. Essa gente, esses falsos profetas, é assim, eles começam bem e pelos caminhos se perdem. Parecerão ser grandes ministros de Deus. Olha só, líderes espirituais de renome. Você conhece algum? Líder espiritual de renome, famoso. Ungidos pelo Espírito Santo. Poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. Eles estão aí fazendo milagres, realizando prodígios, arrastando multidões. E como eu falo sempre no meu vídeo, não siga as multidões, não vá pela maioria. A maioria em Sodoma e Gomorra foi destruído. A maioria, tirando Noé, a mulher, os três filhos e as três filhos e as três noras, a maioria, a multidão morreu. A maioria seguia Jesus.
Mas quando ele chegou na cruz, a maioria sumiu. E mais cuidado, sumiu até os apóstolos. Que Pedro negou. Judas traiu, Pedro negou. Viu? Eu não tenho tempo para ler as referências, mas eu vou citando as referências. Quem está assistindo meu áudio aí, Mateus 7, 21 e 23, 24, capítulo 24, versículo 11 e 24, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 15, são falsos apóstolos, entendeu? E se manifesta, se apresenta como anjo de luz. Todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos. E os fariseus do Novo Testamento, longe das... Olha só, irmão, longe das multidões, na sua vida em particular, os fariseus entregavam-se à rapina e à iniquidade. Essa era a vida particular dos fariseus. Entendeu? Se entregavam à iniquidade. Jesus disse que eles eram cheios de ossos de mortos e toda imundície, cheios de hipocrisia e de iniquidade. Sabe o que é hipocrisia? Vem da palavra grega hipócrisis. É uma máscara. Entendeu? Vestido de máscara. Atores, são atores. Dizem, falam, entendeu? Mas não cumprem. Nada daquilo que eles falam. Tá cheio de gente assim hoje em dia. Glória a Deus. Sua vida na intimidade é marcada por cobiça carnal. Os olhos cheios de cobiça. E é assim que eles são por dentro. Cheio de imoralidade, de adultério, ganância e satisfação dos desejos egoístas. Quantos pastores, quantos líderes que você já conhece que já viu caiu em adultério? Outros não caiu em adultério ainda porque não apareceu, mas se for fazer uma averiguação aí dentro do meio evangélico, vai sobrar para muita gente. É assim que eles são, os falsos profetas. De duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência na igreja. Eles conseguem uma posição de influência na igreja. Eles estão na frente influenciando um monte de gente. E tem um monte de gente seguindo. Porque se eles são egoístas, se eles são falsos profetas, se tem gente seguindo eles, essas pessoas que estão seguindo eles também são egoístas. Não estão atrás de Cristo, não estão atrás da salvação, não estão preocupados com a salvação, não querem salvação. Eles querem o que o seu coração maligno e egoísta, e egocêntrico e ególatra deseja. De duas formas. Primeira, alguns mestres e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade, veracidade, pureza e genuína fé em Cristo. Mais tarde, por causa do orgulho, por causa da soberba. A soberba é um distúrbio mental, onde a pessoa coloca sobre destaque os seus dons e humilha os outros. Por causa do orgulho, dos desejos imorais,
sua dedicação pessoal e amor a Cristo desaparece lentamente. Por causa do orgulho, das imoralidades, das impurezas, o seu amor a Jesus Cristo, a sua paixão, o seu primeiro amor, como a igreja de Éfeso, acaba. Em decorrência disso, apartam-se do reino de Deus e se tornam instrumento. Olha só, gente, eles se apartam do reino de Deus e se tornam instrumento de Satanás, disfarçados em ministros da justiça. Depois você lê lá, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Tá? Essa é a primeira condição, a primeira situação que esses impostores se apresentam. Segundo, outros falsos mestres e pregadores nunca foram crentes verdadeiros, se infiltraram no meio, entendeu? Entraram no meio, mas nunca nasceram de novo. Jesus vai falar isso para ele: apartai-vos-me, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Conhecer ali tem o sentido de relacionamento, não é o conhecer, eu conheço tal pessoa, não. Jesus está falando de relacionamento. O Senhor Jesus está falando que eu nunca me relacionei com vocês. Lembra do texto? Senhor, fizemos milagres no teu nome, no teu nome curamos. É o que os falsos profetas estão fazendo hoje, sinais e prodígios. Então eu vou repetir, no evangelho sempre tem milagre, mas no milagre nem sempre tem evangelho. A serviço de Satanás, eles estão na igreja desde o início de suas atividades. Satanás tira partido da sua habilidade e influência e promove o seu sucesso. A estratégia do inimigo é colocá-los em posição de influência para minarem a autêntica obra de Cristo, tá vendo? O próprio Satanás usa a habilidade deles, a capacidade de oratória deles, a facilidade de fazer a exposição, usando a hermenêutica, a arte de interpretar os textos, usando a homilética, a arte de pregar, usando a exegese, o conhecimento dos textos originais. Os caras conhecem um monte de coisas, o camarada conhece, você ouve assim, ele deixa você babando, mas é Satanás que está usando ele. Viu? Não é Jesus, não é Deus. O próprio diabo coloca ele em posição de sucesso, em destaque. E hoje, com a tecnologia, hoje a coisa mais fácil que tem é você colocar alguém em destaque. Questão assim, de segundos, a pessoa está em destaque, está na mídia, todo mundo está vendo, todo mundo está falando. Todo mundo está elogiando, todo mundo está dizendo: homem de Deus, mulher de Deus, profeta, pregador, homem de Deus foi Elias, homem de Deus foi Eliseu. Quando Naamã ofereceu presente para ele, ele não quis, não aceitou. Viu? Ele é homem de Deus, Elias, homem de Deus, Moisés, homem de Deus, Abraão, homem de Deus, Josué, homem de Deus, que não se afastava da tenda servindo a Moisés. A estratégia do inimigo é colocá-lo em posição de influência para minarem a obra de Cristo. Se forem descobertos ou desmascarados, Satanás sabe que grandes danos ao evangelho advirão disso e que o nome de Cristo será menosprezado publicamente. Você conhece alguém aí que estava na mídia, que estava pregando, homem de Deus, mulher de Deus, e que agora caiu e agora apareceu a podridão dele, entendeu? E fez um estrago no evangelho.
Agora mesmo apareceu aí um pastor famoso aí, ó, de uma igreja grande aí, entendeu? Fechou a igreja, abandonou a igreja e abriu uma boate, abriu um bar. Nunca nasceu de novo, nunca foi cristão. Ou se um dia foi, caiu. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da igreja. A prova, em cima agora eu falei a descrição dos falsos profetas, agora eu vou falar a prova. 14 vezes no Evangelho, Jesus advertiu dos discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. 14 vezes Jesus falou. Cuidado com os líderes enganadores. Cuidado com os líderes enganadores. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os mercenários. Cuidado com gente que parece, mas não é. Cuidado com gente que fala uma coisa, mas vive outra. Em outros lugares, o crente é exortado a pôr à prova mestres, pregadores e dirigentes da igreja. Você, irmão, pelo amor de Deus, você, irmã, você tem direito, entendeu? Põe à prova, vê se esses homens são de Deus de verdade ou não. Pastor, põe à prova como? Brigando com ele, batendo de frente, discutindo com ele? Não. Veja o que ele está ensinando, veja o que ele está pregando, veja o fruto dele. Faz como os irmãos lá de Bereanos. Tudo que Paulo ensinava, eles iam lá conferir para ver se era de acordo com o que estava escrito. Seguem-se os passos para testar falsos profetas. Vamos lá, vamos testar esses camaradas, esses caras aí. Vamos testar essa pessoal para ver se são homens de Deus mesmo, se são servos de Cristo, se são instrumentos de Deus, se são homens que carregam a glória de Deus em si, se são homens de caráter, de índole, libado, se são homens que rejeitam as ofertas do diabo, se são homens que estão fugindo da aparência do mal, se são homens que estão fugindo da riqueza, dos tapinhas nas costas, dos elogios. Um dia Charles Spurgeon fez um sermão maravilhoso, e desceu do púlpito, alguém chegou e disse, você pregou maravilhosamente, bateu nas costas dele, e Charles Spurgeon disse, o diabo já tinha me dito isso lá atrás. Número 1, discernir o caráter da pessoa, o caráter. Caráter é o conjunto de disposições físicas, psicológicas e emocionais de uma pessoa. O caráter é aquele que ele é no escuro. O caráter é aquele quando ele está sozinho. Isso é caráter. Ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção sincera e pura a Deus? A primeira pergunta é essa. Como é que é a vida dele? É uma vida de oração perseverante? Ele manifesta uma devoção, dá para ver uma devoção, dá para perceber, sentir uma devoção sincera nele, a Deus, não a denominação, a Deus, não ao pastor presidente, a Deus, não às doutrinas, a Deus, não aos dogmas, a Deus, não aos credos. A Deus, não ao dinheiro, a Deus, não à fama. Ele manifesta o fruto do Espírito. Você consegue enxergar nele amor puro, verdadeiro? Você consegue enxergar nele bondade, fidelidade, mansidão, temperança, longanimidade? Ele é uma pessoa longânima? Ele é uma pessoa que possui bondade? Ele é uma pessoa misericordiosa? Ama os pecadores,
Detesta o mal e olha só. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele detesta o mal. Ele ama a justiça. Ele luta pela justiça. Ele tem sede de justiça. Ele faz justiça. Ele detesta o pecado. Ele tem nojo do pecado. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude a ser um homem que tenha nojo do pecado. Eu luto de dia e de noite contra os pecados. Porque eu não sou perfeito. Porque eu ainda tenho. E todo cristão tem, todos nós temos o calcanhar de Aquiles. Viu? Uma fraqueza que nós temos que estar o tempo todo vigiando o tempo inteiro para não cair, para não pecar, para não fazer a vontade de Satanás. Não sou super-homem, não existe super-crente. A igreja de Deus é como se fosse um hospital. Está todo mundo com algum problema e ninguém recebeu alta ainda. Vai receber só no arrebatamento da igreja. Todos nós estamos cheios, lutando, aliás. Todos os filhos de Deus estão lutando contra algum tipo de pecado. Mas estamos lutando. Viu? O escritor aos Hebreus diz que vocês não chegaram ainda até derramar sangue, entendeu? Na luta contra o pecado. Detesta o mal e ama a justiça. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Agora aqui está o ponto mais alto do homem de Deus. Aqui está o ponto mais alto que eu vejo, que eu penso. Ele prega contra o pecado. Ele fala contra o pecado, ele denuncia o pecado, ele mostra o pecado, ele desmascara o pecado, ele desvenda o pecado. Jesus falou que não é nada escondido que não haja de ser revelado, nem oculto que não vai ser conhecido. Aquele que usa de engano não permanece dentro da minha casa. Aquele que usa de engano não fica dentro da minha casa. Número 1. Número 2. Primeiro, número 1 é discernir o caráter. Esse número 2 é discernir os motivos das pessoas. Qual é a motivação dele? Qual é a motivação dela? Qual é a motivação desse pastor presidente? Qual que é a motivação desse líder? Qual que é a motivação dessa liderança? O que está movendo as ações dele? O que está levando ele a praticar o que ele pratica? O que está levando ele a fazer o que ele faz? Tem um motivo, tem uma razão, tem uma causa. Eu já falei, Deus não vai nos julgar pelos nossos motivos. Melhor, pelas nossas ações. Deus vai nos julgar pelos motivos que nos levaram a cometer tais ações. Nunca esqueça disso. Deus julga motivos, intenções. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas. O líder cristão verdadeiro vai procurar fazer 4 coisas. Primeiro, olha só, a primeira coisa que o líder cristão verdadeiro, genuíno vai fazer, ele vai procurar honrar a Cristo. Não está honrando o pastor presidente dele. Não estou dizendo que você não deve honrar o seu pastor. Preste atenção, não quero ser um herege aqui. E nem levar gente sincera e honesta a um outro erro. Entendeu? Mas em primeiro lugar e acima de tudo, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele honra a Cristo. Depois ele pode até honrar o pastor dele. Paulo diz a quem honra, honra, quem tributo, tributo. Entendeu? Mas ele honra primeiro e acima de qualquer coisa Cristo. Segundo, salvar os perdidos. É isso que o homem de Deus está fazendo, procurando fazer. Terceiro, proclamar e defender o Evangelho de Cristo. Proclamar, que é o que eu estou fazendo agora aqui, ó, proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos apóstolos.
Esses são os motivos de um homem de Deus verdadeiro. Número 3, observar os frutos da vida e a mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem à palavra de Deus. Tem um monte de gente seguindo eles por seguir, porque deu certo, porque lhe trouxe alguma vantagem, recebeu uma cura, abriu uma porta de emprego, teve uma profecia revelada, viu? E tem um monte de gente seguindo ele. Número 4. Discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Esse é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os críticos originais do Antigo e Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos. Entendeu? Ver o que eles estão ensinando. Tudo que foi falado pelos profetas, pelos apóstolos, foi falado com precisão, com uma precisão extraordinária, com perfeição. Já falei aqui, Theos, Pneustos. Entendeu? É o que significa inspiração dos apóstolos, profetas. Entendeu? O Theos Pneustos é o cuidado de Deus. Entendeu? É a supervisão divina no momento em que foi escrito a mensagem de Deus, no momento em que foi falada a mensagem de Deus, de forma que ela ficou privada de qualquer tipo de erro. Não existe erro nas Escrituras. Na palavra de Deus não existe erro. Ela é pura, perfeita, confiável, digna de toda aceitação. E número 5, para terminar. Finalmente, verifica a integridade da pessoa quanto ao dinheiro ao Senhor. Quanto ao dinheiro do Senhor, ela recusa grandes somas para si mesma, administra todos os assuntos financeiros com integridade, responsabilidade e procura realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento. Como é que ele lida com o dinheiro? Como é que ele lida com as entradas do dinheiro? O que ele faz? O que ele está fazendo? A coisa é feita de maneira clara, transparente. Ele tem um conselho fiscal que funciona. Porque ter conselho fiscal que não funciona também não adianta. Entendeu? Tem que ter gente do lado do líder o tempo todo. Entendeu? Gente honesta, gente sincera, gente de um caráter puro. E que esteja acompanhando essa administração de todo esse valor financeiro que entra. Quando eu tiver o meu ministério próprio, entendeu? Nós não vamos guardar dinheiro, não precisa guardar dinheiro, não se deve guardar dinheiro. O dinheiro que entra na igreja tem que ser gasto com a igreja. Porque essa briga toda, essa luta toda, essa disputa por causa de cargo, por causa de posição, entendeu? É tudo por causa do dinheiro que está guardado lá, é tudo por causa do dinheiro alto, salário altíssimo que os pastores ganham. Tira o salário deles. Ou então dê um salário para eles que seja um salário coerente. Não é miséria também, mas um salário coerente, que ele também tem direito, o obreiro tem direito. Paulo ensinou isso, digno é o obreiro do seu salário. Ainda que a tradução de salário lá não é o salário no sentido que nem tem hoje. O salário lá é no sentido de esporte, lá, uma ajuda. É um cuidado, entendeu? O pastor precisa ter o cuidado da família dele, vestir a família, dar uma boa alimentação para eles. Entendeu? Se possível, pagar um convênio para eles, porque eles vivem disso. São pastores de Deus e mulheres de Deus honestos. Não são mercenários. Não são enganadores, estão sofrendo. Viu? Como eu estou sofrendo, que o ministério que eu estava, eu poderia estar hoje ganhando de 15 a 20 mil reais por mês, como um pastor responsável por um campo.
Entendeu? Mas e a minha consciência, como é que fica? Como é que eu vou falar? De quando eu estiver diante de Deus lá, como é que eu vou falar? Se é que vai chegar diante de Deus. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. O tempo já passou. Apesar de tudo que o crente fiel venha fazer para avaliar a vida e o trabalho de tais pessoas, não deixará de haver falsos mestres nas igrejas, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus se desmascare e revele aquilo que realmente são.